Graças e paz, amado Jesus, tudo bem com vocês? Hoje estarei gravando mais um vídeo e falar um pouco sobre a graça. Vamos hoje sair do Monte Sinai e ir para o Monte das Oliveiras, amém? Eu quero convidar você a curtir os vídeos, curtir o canal, seguir, compartilhar, ativar o sininho para que você receba as palavras. E eu quero começar lendo um texto que está lá em Gálatas, no capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrer tantas coisas? Será que foi inútil aquele que lhes dá o seu Espírito operar milagres entre vocês, realizar essas coisas para a prática da lei ou pela fé, com a qual receberam a palavra? Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persistir em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem pratica essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso é para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Amém? Muito bem, nós estamos aqui lendo uma passagem do livro de Gálatas, né? Então, o apóstolo Paulo chama a atenção deles, pergunta se eles não estão enfeitiçados. Por que isso, irmãos? Porque os Gálatas, a maioria era um povo gentil, e eles foram alcançados através da pregação do Evangelho, através da fé. Chegou um determinado momento em que, se você ler o livro de Gálatas, você vai perceber que havia falsos profetas, falsos homens de Deus infiltrados ali para contaminar o ensinamento do apóstolo Paulo, né? Os enviados de Satanás, como sempre tem, sempre vai ter. E eles começaram a questionar, né? Olha, nós vamos agir pela fé ou pela lei? Mas, irmãos, o texto aqui está bem claro. Nós não somos justificados pela lei, nós somos justificados pela graça, pela fé. Então, o que acontece? Na nossa caminhada cristã, nós temos que ter uma escolha. Ou nós andamos pela graça, ou nós andamos pela lei. Quando Jesus celebrou a ceia, eu quero ler esse versículo também, ele disse algo interessante, que era a nova aliança. Então nós fazemos parte da nova aliança. Nós não estamos mais na velha aliança. Nós não estamos embasados na lei. A lei fora escrita para que o povo judeu fosse orientado, dada a Moisés. Agora nós fazemos parte da nova aliança, a aliança de Cristo. Então percebe-se que há uma mistura, né? As igrejas, a religião em si, ela mistura graça e lei, graça e lei. Então, nós não somos, como diz a palavra, justificados pela lei, mas sim pela fé. Por quê? Porque a lei, ela nos amaldiçoou. Por que ela nos amaldiçoou? Porque ela é má? Não, porque ela é boa, porque ela é bênção. Mas a nossa incapacidade de cumprir a lei fez com que ela se tornasse maldição para nós, como eu acabei de ler, né? Maldito é aquele que não guardar nem o mandamento do livro da lei
E nós sabemos que o homem, na sua natureza caída, ele não guarda, né, esse princípio da lei. Então ele vai quebrar, todos nós vamos quebrar princípios da lei. Então o que Jesus faz? Ele se torna maldição em nosso lugar, indo para a cruz, porque a própria lei declara: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus se faz maldição em nosso lugar, para que nós venhamos herdar a promessa dos eleitos, dos escolhidos, a promessa que foi dada a Abraão. Quando você lê a história de Abraão, lá Deus diz para ele: através de você as nações serão abençoadas, povos serão abençoados. Então o que acontece? A Bíblia deixa muito clara, a nossa justificativa agora é baseada na graça, na fé. Então esse povo de Gálatas, eles começaram a questionar. Isso, se você observar, é questionado até os dias de hoje. As pessoas, elas não se decidem. Ou elas andam pela fé, ou elas são justificadas pela lei. Então, se você andar por merecimento, por mérito seu, então você está invalidando o sacrifício de Cristo. Se você acha que você é salvo, porque você é bom, porque você ora, porque você jejua, então onde entra Jesus? Para que Jesus morreu? Então o sacrifício de Jesus foi em vão? É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Quem que nos redime? Jesus, não são nossos atos. Nós somos incapazes de nos redimir. Por quê? Porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores porque pecamos? Não, porque a natureza pecaminosa, quando Adão caiu, e isso passou a viver dentro de nós. Então o apóstolo Paulo deixa isso muito claro, né? A nossa carne, o que habita na nossa carne é o pecado, é o prazer no pecado, aquilo que não agrada a Deus. Então Jesus vem e restaura, ele renova a aliança, ele faz uma nova aliança, né? Quando ele vai ceiar com seus discípulos, ele deixa isso muito claro. Agora existe uma nova aliança. Eu quero ler esse versículo para isso ficar muito claro para cada um que está assistindo. Nós somos cristãos, nós não somos judeus, nós não fazemos parte da aliança do Monte Sinai, nós fazemos parte da aliança do Monte das Oliveiras, que isso fique bem claro, que não haja essa confusão, amém? Mateus 26, verso 27. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu a seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para o perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não bebereis de fruto da videira, até aquele dia em que beberei do vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Amém? Então você percebe que existe uma nova aliança, uma aliança que Jesus fez que vai redimir o pecado. Não havia perdão para os nossos pecados. Antigamente havia o sacrifício, o sacerdote fazia o sacrifício e aquilo fazia uma expiação, né? O sangue de um animal e que cobria o pecado. Então aquilo era uma coisa imperfeita. Então o que acontece? Então, por isso a lei se tornou maldição para nós. Ela é boa, o problema é que nós somos incapazes de obedecê-la, nós não temos a condição de obedecê-la. Então quando você olha para a lei, é como você olhar diante do espelho. Quando você olha diante do espelho, você vê a sua imagem refletida ali. Mas aquilo ali não pode mudar nada, aquele espelho não pode fazer nada por você. Assim era a lei. A lei nos acusava. A lei mostrava quem nós éramos, mas ela não podia mudar quem nós éramos. Ela não podia perdoar os nossos pecados. Ela não podia nos lavar das nossas transgressões, nos livrar das nossas iniquidades. Ela era incapaz, mas aí Jesus, pela fé, veio nos justificar, veio perdoar os nossos pecados, ele veio fazer o sacrifício perfeito, né? Ele derramou o seu sangue para que fosse feita uma nova aliança. E através dessa nova aliança nós somos alcançados, nós gentios somos alcançados. Porque havia uma promessa para o povo de Israel.
Lembra lá no Evangelho de João, né, no capítulo 1, veio para os que eram seus, mas os seus não o aceitaram. Então, Jesus veio para o povo dele, mas aí o povo dele não aceitou. Então, Deus estendeu isso para os gentios, que somos nós. Então, nossos pecados são perdoados pela fé. Então, nós não precisamos fazer os rituais, o sacrifício que o povo de Israel fazia, matar um pombo para isso, matar um boi para isso, o bode da expiação do pecado que era solto no deserto. Então, hoje não há necessidade. Hoje, pela fé, nós somos perdoados. Hoje, exclusivamente pela fé, nós somos salvos. Nós somos libertos das garras de Satanás. Então, não é pelo que eu faço que eu sou alcançado. É porque eu creio, eu acredito que Jesus me salva. Aí eu sou salvo. Eu quero ler também um versículo que está lá em Efésios, no capítulo 2, que fala sobre o favor imerecido. Nós somos salvos não é por obra nossa, não é por atitude nossa, mas sim pela misericórdia, pelo favor de Deus. Porque o que é graça? Graça é favor imerecido. Eu não mereço aquilo, mas mesmo assim alguém me dá aquilo que eu quero. Eu mereci a condenação eterna, baseado na lei, baseado na justiça própria, na minha justiça. E Deus, mesmo eu não merecendo o sacrifício, Ele deu seu Filho amado para morrer por mim. Então isso chama-se graça, isso chama-se fé. Então agora você é convidado a entrar no Monte das Oliveiras e acreditar e crer na graça. Não andar por merecimento, porque senão você é igual a uma religião pagã, que sempre exigia. Você vai ler na história, as religiões são assim. As religiões, elas exigem um sacrifício, e cada vez mais, até não ter mais onde sacrificar. Então você pode ver na história que existem sacrifícios humanos, é o limite, não tem mais nada para sacrificar. Por quê? Porque se não fizer um sacrifício, não fizer uma oferenda, não apresentar algo, não é abençoado. Mas agora na nova aliança não, você é abençoado, você é justificado, você herda a promessa por causa do sacrifício de Cristo. Não é por causa de você, é por causa da aliança que Deus fez com seu Filho na terra. Deixa eu ler Efésios 2 para a gente entender esse propósito. Efésios capítulo 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como em outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrando sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Está entendendo? E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém? Você percebe o que Paulo está dizendo em Efésios capítulo 2? Não é por obra, não é por atitude, não é pelo que você faz, é pela graça, é pela fé. Como que você é salvo?
Você recebe um documento quando você se converte, se arrepende? Não, é pela fé. Olha o que Paulo diz aqui em Efésios, né? Olha, vocês eram praticantes, vocês eram filhos da obediência, nós éramos escravos de Satanás, nós éramos escravizados por Satanás, aquela pessoa que anda na desobediência, que não segue os parâmetros de Deus. Só há dois senhores. Lembra que Jesus fala no Evangelho de Mateus, né? No capítulo 6, ou você serve um, ou você serve o outro, ou você agrada a um, ou você agrada ao outro, ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Quando nós andávamos em desobediência, outrora como as pessoas que ainda não têm Jesus, nós andávamos escravos do pecado, nós andávamos na condenação. Aí, através de Jesus, nós somos alcançados. Então, você entende a importância de você sair do Monte Sinai e vir para o Monte das Oliveiras? De você entrar na nova aliança, a aliança onde você é justificado pela fé e não pelas obras? Porque se nós formos justificados pelas obras, não quer dizer quem faz mais é mais salvo? Não. Existem muitas pessoas que são abençoadas e elas não sabem nem por que são abençoadas. Por causa da graça. Porque elas creem no Deus vivo. Elas creem na aliança de Cristo. Elas creem na nova aliança. Amém? Eu quero concluir esse vídeo por aqui. Eu quero convidar a você. Venha para o Monte das Oliveiras. Venha para a graça. Você tem uma nova aliança. Você é um cristão. Você é justificado pela fé. Creia que Deus é Senhor e que Deus morreu para te salvar, para te perdoar dos seus pecados, que você não está sob o domínio da carne e que você não está sob o domínio de Satanás. Amém? Curta esse vídeo, compartilha, ativa o sininho, deixa Deus te usar, envie esse vídeo para alguém, para que a pessoa assista, para que a pessoa reflita sobre o que foi falado aqui, que é muito importante. Não viva na lei, porque a lei ela vai amaldiçoar você, porque ela é boa? Não, porque nós não somos bons. Amém? Deus abençoe, fique com Deus.